Prezados senhores, prezadas senhoras, apresentamos agora, no âmbito do curso de Economia Brasileira, uma série de vídeos comentando o texto de Eduardo Modiano sobre o Plano Arroz com Feijão e o Plano Verão, que está no livro de Marcelo de Paiva Abreu, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica. Esses planos foram planos comandados pelo ministro Maílson da Nóbrega. Bem, vamos começar então com o plano, ou melhor dizendo, a política do chamado arroz com feijão. Bem, tendo sido convidado pelo ministro Bresser Pereira para o cargo de secretário-geral do Ministério da Fazenda em maio de 1987, Maílson Ferreira da Nóbrega permaneceu como ministro interino depois da renúncia de Bresser Pereira. Bem, mas aí ele aproveitou esse período de interinidade suspendendo a moratória da dívida externa. Quer dizer, isso é uma medida de primeira grandeza. Um ministro interino não poderia de maneira nenhuma tomar uma medida dessa natureza, né? Pelo amor de Deus, certo? Quer dizer, quando você já está na pasta, né, e avisando e conversando com o presidente da República, tudo bem, mas você no cargo interino, puxa. Bem, no dia 6 de janeiro de 1988, ele assumiu o posto de ministro. O presidente Sarney o indicou, né? Ele já era ministro interino e ficou no ministério, né? Ao assumir, da Nóbrega afirmou que faria uma política econômica feijão com arroz, com metas menos modestas, inflação de 15% ao mês e redução do déficit público. Quer dizer, na verdade, né? E não haveria nenhum pacote econômico, medidas heróicas nem soluções miraculosas e que realizaria somente ajustes pontuais para evitar uma hiperinflação. Esse discurso, na verdade, era o que todo mundo queria ouvir, né? O Brasil já tinha passado por dois planos dramáticos, né, e traumáticos. O primeiro foi o Plano Cruzado, que inicialmente foi muito bem sucedido, mas depois não evitou o retorno da inflação. E quando o ministro Bresser Pereira pede demissão, a inflação já havia ultrapassado, né, a casa dos 20%, bem mais do que a inflação, 20% ao mês, do que a inflação que motivou o lançamento do Plano Cruzado, que era uma inflação de 15%. Né? Bem, então, quando essa fala do ministro da Nóbrega foi muito bem recebida, né? Vamos fazer apenas o mínimo necessário. Só o que é isso, o mínimo necessário? O problema é que a inflação brasileira, né, a elevação, as taxas da inflação brasileira, já era incompatível com qualquer política feijão com arroz. Porque, para começar, não existe política de feijão com arroz. Tá certo? Quer dizer, existe a redução do déficit público, mas isso não é uma medida feijão com arroz. Vários governos, né, tomaram medidas nesse sentido, inclusive antes do lançamento do Plano Cruzado, né? Foi feito um ajuste das contas do setor público no final de 1985. Né? Bem, houve também a tentativa durante o período 1981-1984, né, no qual o Brasil implementou medidas drásticas, ortodoxas de controle da inflação, incluindo, né, a tentativa de reduzir o déficit do setor público, né, foram um fracasso. No governo, durante a administração de Bresser Pereira, da administração da economia brasileira por Bresser Pereira, também foi feita medida nesse sentido. Então, na verdade, ele está fazendo uma medida tradicional que não tem nada a ver com o processo inflacionário, a não ser em casos extremos, não é? Que é uma medida da convenção, mas que não ajudou nada, nunca ajudou nada, então, no combate à inflação efetiva, né? Então, quer dizer, a gente fica pensando, né?
pensando. Eu, na verdade, confesso que eu não participei, eu não estava no Brasil, né, durante o período em que da Nóbrega comandou a política econômica brasileira. Então, o que eu... E não lia, não queria saber, eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, não queria saber o que estava acontecendo no Brasil, né? Então, eu só me inteirei, né, quando eu voltei, tá certo? Tanto, né, eu voltei em 91, final de 91, 92. Então eu não, né, eu não participei desse período, né? Eu só li sobre ele. Isso é uma diferença, porque os outros, desde o milagre econômico, né, até o plano Bresser, eu estava no Brasil, né? Eu estava estudando economia, entrei, né, no curso em 1973, né, no último ano do milagre. E aí fui acompanhando a política econômica, né, sem entender muito, custei a entender alguma coisa, né, mas acompanhei até sair do Brasil. E aí, nesse caso, nesse período, eu não estava no Brasil e não pude acompanhá-lo. Bem, é uma observação interessante, né? Em 2013, né, Fernando Henrique Cardoso faz uma declaração pública, né, de que, não obstante da Nóbrega ter dito que não haveria mudança da política, o fim da moratória foi uma medida drástica. Quer dizer, isso, né? Faltando uma palavra, foi uma medida drástica, tá certo? E uma mudança importante. Então, como é isso? Como eu vou falar que é arroz com feijão? Se eu começo, aliás, antes mesmo de ser ministro, eu tomo uma medida uma mudança, causa uma mudança dramática. Tá? Fico me perguntando, se é a palavra de Fernando Henrique Cardoso, para que fizemos essa moratória? Essa moratória foi feita para finalmente pagarmos tudo, sem nenhuma vantagem para o Brasil. É isso. Certo. A moratória, o Fernando Henrique Cardoso não pode falar, porque também a negociação da dívida externa durante o seu período, né, foi desfavorável ao Brasil. Né? Mas no outro contexto, as condições eram melhores do que durante o governo Sarney. Mas então, exatamente, você tinha isso vai ser muito importante, né? Vai ser muito importante, por quê? Porque, como nós vamos ver lá na frente, né, em outros vídeos, ter um montante adequado de reservas internacionais é uma condição necessária, né? Não é suficiente, mas é uma condição necessária para se estabilizar, eliminar a alta inflação. Sem isso você não consegue fazer isso, tá certo? Você não consegue. Sem reserva internacional não tem jeito. Então, e isso vai contribuir para a redução das reservas internacionais. É uma medida, quer dizer, já começou com o pé esquerdo, né? Começou mal. Bem, o plano arroz com feijão, ou a política do arroz com feijão, né, incluía congelamento dos empréstimos do setor público aos níveis reais de dezembro de 1987. Isso é uma política que vai afetar muito o setor público. Você só pode, se o setor público não vai tomar dinheiro emprestado, ou o Banco Central tem que emitir, tá certo? Ou você tem que cortar os gastos públicos. Então, isso aí significa um arroxo nos gastos públicos, né? Muito forte. Suspensão por 2 meses dos reajustes dos funcionários públicos. Bom, redução de gastos públicos de novo, né? O que pode afetar, né, o funcionamento da máquina pública. Claro, 2 meses de inflação de 20% a 40% de redução salarial. Recomposição das tarifas públicas. Recomposição das tarifas públicas, ou seja, você vai aumentar as tarifas públicas, né? Mas não são só as tarifas públicas, os preços das estatais, né? Várias. Aí esse tarifaço, na verdade, representa também aumento dos preços dos combustíveis e de outros produtos que na época eram produzidos pelas empresas públicas, né?
E, adicionalmente, isso aí não está, né, no texto, nós estamos colocando, elevação das taxas de juros, ou seja, uma política monetária contracionista. Ou seja, é uma medida, é um programa ortodoxo. Por isso é que ele falou arroz com feijão. Como se o arroz com feijão fosse ortodoxia. Era. Né? Mas ele já está falando num período pós-1984, onde, né, a ortodoxia havia sido desacreditada. Ele está voltando a uma coisa ao passado, como se o passado pudesse funcionar. Não funcionou no passado, não vai funcionar hoje. Né? O que está acontecendo com o Brasil hoje. Né? Nós estamos voltando para a República Velha, né? Adotando uma política econômica, que é retirar o Estado, privatizar tudo que o senhor Fernando Henrique Cardoso, né, fez, né, como se funcionasse. Não funciona. Né? Bom, o resultado, né, foi um déficit operacional de 1,1% do PIB no primeiro semestre de 88. Uma redução do déficit público. Mas, diante do aumento dos gastos, da recomposição das URPs, né, vamos lembrar o que a URP é, era uma medida, era um instrumento de correção monetária. Né? Para o funcionalismo, o governo reduziu os prazos de recolhimento do imposto de renda, ou seja, está aumentando a carga tributária. Né? Porque você recolhe antes os tributos, então fica menos dias, são menos dias durante os quais o tributo a ser recolhido está sendo corroído pelo processo inflacionário. Então, recolhimento do imposto de renda da fonte e do IPI, com o déficit ficando abaixo da meta de 4% acertado com o FMI. E a inflação ficou próxima a 20% ao mês, ou seja, 5% acima da promessa, do compromisso do ministro. Né? Agora, isso é interessante, porque quando a gente pega os dados de necessidade de financiamento do setor público, né, eles não estiveram nesse nível. Né? Eu não sei. O problema é que a mensuração do déficit público variou com o tempo. Né? Então, certamente que o autor, né, o Modiano, estava se baseando nos dados conhecidos na época. Né? Ou seja, de qualquer maneira, né, agora é interessante observar, né, que os dados que a gente tem, que eu retirei aqui do IPA Data, no caso da necessidade de financiamento do setor público no conceito operacional, que é o adequado, por que você não usa o nominal? Porque é influenciado pela inflação, tá certo? Pela correção monetária. Então você tem a inflação alta, o déficit fica alto. Às vezes o déficit caiu em termos reais, mas aumentou em termos nominais. E aí você acha que o déficit aumentou. Não, ele reduziu. Então isso aqui é quando você retira os efeitos da inflação sobre... Então isso é o déficit real, né? Déficit operacional e déficit real. E nós temos uma trajetória, né, de aumento, né, até pelo menos o terceiro trimestre de 1988, certo? Então eu não sei exatamente, né, de onde veio essa informação que o déficit ficou abaixo, mas eu não duvido da palavra do Modiano. Né? O que eu estou dizendo é que a mensuração que a gente encontra, né, o dado calculado posteriormente, né, contraria essa visão. Mas, de qualquer maneira, né, a partir do terceiro trimestre, vai cair. Tá certo? Bom, redução do déficit público foi parcialmente compensada pela emissão de cruzados oriunda dos mega superávites da balança comercial e das conversões de dívida em capital de risco. Bom, isso é conversão da dívida externa em capital de risco, quer dizer, como no momento que você não teve abatimento da dívida, né, mas você deu ao credor a possibilidade de transformar os seus créditos junto com
o governo brasileiro, as empresas brasileiras em capital de risco. Na verdade, você está favorecendo, né, o capital internacional. Esse foi sempre, aliás, o fim da moratória, decretado quando ele ainda era ministro interino, indica que ele está defendendo os interesses do capital financeiro internacional, né? Conscientemente ou inconscientemente, né? Isso é uma questão importante. Nós não podemos dizer que, de qualquer maneira, objetivamente, a política dele foi essa, né? Então, observe que a liquidez real da economia, né? Aliás, isso é outra coisa interessante, né? O texto modiano fala isso, mas quando você olha os dados, a liquidez real caiu. Então, essa informação está errada. Então, a outra, você poderia dizer que dos dados da época ela estaria certa. Essa não. Você pegar a relação mês de pagamento sobre PIB, ela caiu. Como, na verdade, era de se esperar. Por quê? Por causa da política de aperto monetário, que é o arroz, que faz parte do arroz com feijão. Então, essas políticas sempre, invariavelmente, causam redução da liquidez real, quer dizer, a liquidez dividido, mês de pagamento dividido pelo PIB. Negociações externas. Com a suspensão da moratória, o Brasil pagou 1 bilhão dos 4,5 bilhões de juros atrasados, tá certo? Que estavam em moratória, né? Moratória é quando você deixa de pagar os juros da dívida. Você não deixa de pagar a amortização, mas você deixa de pagar os juros, tá certo? Bem, então, com a suspensão da moratória, o Brasil pagou 1 bilhão dos 4,5 devidos, né? Destes, 2/3 seriam pagos, do restante, né? 2/3 seriam pagos pelos bancos credores e seriam pagos, não, isso aí seriam refinanciados, né, pelos bancos credores e metade pelo governo brasileiro. Aqui está errado o que está dito, né, refinanciados. Bom, se os defensores da moratória apontavam o enfraquecimento do poder de barganha do Brasil, isso é o que o senhor Fernando Henrique Cardoso, né, disse. Quer dizer, e que a oposição brasileira estava falando há muito tempo, né? Quer dizer, você tem, no momento que você suspende, você fala do moratório, você está pressionando os credores. E isso é favorável, porque na mesa de negociações você diz, olha, eu estou aqui querendo pagar a dívida, mas vocês têm que dar um desconto, etc, etc. Agora você está pagando tudo, os credores não vão ter nada para... Você não vai ter... Você terá reduzido o seu poder de barganha. É essa a ideia, né? Bom, mas os seus opositores sustentavam que a medida encarecera e trouxera a perda das linhas de crédito de curto prazo, além de redução do afluxo de capital externo e da perda de oportunidade de fechar um acordo mais favorável. Quer dizer, os opositores da moratória diziam exatamente o contrário. Não, se você tivesse sido bonzinho com os credores, né, eles aceitariam condições mais favoráveis. Olha, eu conheço poucas, mas já estudei alguns. O processo de negociação da dívida externa no período, né, não foi favorável, né, para quase país nenhum, né? Você teve condições favoráveis para o México, favoráveis entre aspas. Então, essa ideia de que se você for bonzinho, o credor vai ser leniente, essa não é uma ideia que se encontra contra respaldo na chamada empiria, né? Na realidade dos acordos de dívida, de renegociação de dívida externa, né? Nós tivemos um grande exemplo na Argentina, né? A Argentina, quando realizou o primeiro plano Bonex e depois
bem mais tarde, né? Mais recentemente, né? Quando ela deu o chamado calote da dívida, né, externa, ela conseguiu uma redução expressiva da dívida e não foi uma negociação, foi uma imposição e ela conseguiu, né? Então o Brasil poderia seguramente ter conseguido, né, condições melhores, né, na época. Bem, então, bom, o acordo com os credores em junho, 5,2 bilhões em dinheiro novo, dos quais 4 bilhões serviriam para pagar os juros atrasados. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, você forma um acordo no qual você reconhece a dívida, né? Que você vai ter que reconhecer a dívida para obter um acordo, né, dos credores. E aí, o que os credores te dão dinheiro, mas na verdade estão dando dinheiro para você pagar o atrasado. Então você não está melhorando a situação, né? Você está só pagando os juros atrasados que tinham sido atrasados pela moratória, né? O restante ficaram condicionados a entendimento com o BIRD. O que tem o BIRD a ver? É porque o BIRD estava, né, nessa época comprometido com os processos de ajuste estrutural, que era já que vai antecipar, né, as medidas do neoliberalismo. Então, você, para obter um acordo com o BIRD, né, com o Banco Mundial, né, ele ia impor várias condições, e essas condições eram que os credores, desfavoráveis para o Brasil, né, que os credores queriam, né. Os bancos que decidissem não participar mais do refinanciamento arcariam com um bônus de saída de 30%. Quer dizer, se eu não quero, ok, eu não quero mais entrar em acordo com o Brasil, ok, minha dívida vai ser reduzida em 30%. Então, isso é uma forma de induzir, de pressionar os bancos para ficarem, né? É interessante observar, né, que os títulos da dívida do Brasil, eles chegaram a ser renegociados com um desconto de superior a 30%, título da dívida externa do Brasil. É claro que você podia recomprar as dívidas, mas os credores não permitiam, mas se poderia fazê-lo de maneira através de terceiro, de laranja, né, debaixo dos panos. Isso poderia ter feito, né? Aliás, é preciso dizer o seguinte, né? Por exemplo, a Costa Rica conseguiu reduzir sua dívida externa, né, de maneira usando recursos heterodoxos, né? E o Brasil não. Então, o Brasil perdeu essa oportunidade, né? Ele poderia, durante esse governo, ou adotado uma política de calote mesmo, né? Mais do que uma política de apenas moratória, ok? Podia ter, como vários países já fizeram isso, a Inglaterra fez, vários países fizeram isso durante a sua trajetória, né? Não era nada demais. Você aceita as condições de mercado, né? A dívida externa do Brasil, o Brasil devia 100 milhões e a dívida estava sendo avaliado no mercado por 70. Então você fala, não, ok, eu aceito as condições de mercado. Quem quiser bem, quem não quiser fica na fila. É assim que se faz uma negociação, né? Usando, mas os interesses da elite brasileira, grande parte sempre estiveram voltados para os interesses dos bancos internacionais, né? Então, porque você tem banqueiro no Brasil. Hoje eles comandam a política econômica, não é? Por isso que o Brasil parou de crescer. O acordo com o FMI, vai sair um acordo em 23 de agosto, né? O acordo vai envolver 1,4 bilhões, mas o Brasil recebeu só pouco mais de um terço, né? Ou melhor, 40%, 477 milhões. Por quê? Porque o resto não foram as tranches, as parcelas que não foram liberadas. Então nós recebemos menos, né? Bem, quais foram os efeitos, afinal, da suspensão da moratória? É uma questão que se pergunta. Aqui está um quadro, né? Um gráfico, né, que mostra os investimentos diretos no Brasil. Tá certo? Quer dizer, esse traço aqui mostra
na verdade. Quando Maílson da Nóbrega assumiu o ministério, proclamou moratória, né? Houve realmente, né, um aumento, né, da entrada de capital de risco. Então, aparentemente, investimento externo no Brasil. Então, aparentemente, os críticos da moratória tinham razão, né? Mas observe que já a partir do 1989 é uma queda significativa, né? Então, a moratória já havia sido suspensa, o que leva a crer que existem outros fatores mais importantes e decisivos, como diziam os defensores da moratória, né? Mais decisivos, que condicionam a entrada de capital no país, né? E observe, né? Observe que a política global ocorrida no período, né, foi desfavorável em termos de perda de reservas. Quer dizer, se nós não tivéssemos, né, feito a moratória, qual teria sido o cenário? A gente não pode dizer, né? Mas o que nós estamos querendo dizer é que a moratória, pelo visto, teve efeitos positivos durante muito pouco tempo, né? Inclusive porque o pagamento de juros, né, vai crescer, tá certo? Se ele estava nesse patamar aqui, tá certo? Observe que ele vai crescer, né, nos 2 últimos trimestres de 1988 e no segundo e terceiro de 89. É claro que tem períodos que há queda, mas essas quedas ocorreriam com ou sem moratória. Bom, resultados da inflação. O anúncio reiterado de que o governo não adotaria um novo congelamento de preços contribuiu para a contenção das taxas de inflação ao longo de todo o primeiro semestre do ano, abaixo de 20% ao mês. Bem, isso é uma afirmativa do Modiano, né? Será? O que se pode dizer é o seguinte: isso acalmou as expectativas, né? Então as pessoas, os empresários perderam o medo, né? Falaram, não vai haver um outro congelamento, tá certo? De preço. Então isso pode ter ajudado efetivamente, ele pode ter razão, efetivamente, dos empresários de não fazerem remarcações preventivas, com medo de um reajuste. Mas essas remarcações preventivas, né, com medo de um congelamento, você faz uma vez, depois você não faz, você já fica com os preços adiantados. Então você vai sempre remarcando os preços ao risco da própria inflação. Então isso pode ter um efeito, né, vamos dizer, em 1, 2 meses, depois não, né? E a taxa de inflação, né, ela vai se elevando, pouco a pouco, mas vai, né? Aí estão os 3 índices, né? O índice preço ao consumidor é o que menos foi afetado, tá certo? Que é esse azul aqui, né? Mas os outros, né, vão embora a tendência, né? Embora tenha uma queda, né, em fevereiro, né? Em fevereiro de 1988, né? Janeiro e fevereiro já teve uma queda, mas a partir de março a inflação sobe, vai cair um pouco lá, né, em junho, mas depois volta a se elevar, né? Então, bem, ele vai também dizer o seguinte, né? O desaquecimento da demanda aliado à administração das datas de reajuste dos preços públicos manteve uma taxa de inflação no primeiro trimestre de 1988 entre 16% e 18%. Quer dizer, então não foi só arroz com feijão, foi o fato de que ele ele administrou as taxas, quer dizer, observe que o Maílson estava com objetivos conflitantes. Quando você quer retirar o atraso dos preços das estatais e das tarifas, né,
energia elétrica, né, preço do combustível, né, aço que era produzido pelas estatais, né, então você o quê? Você que tem que reajustar esses preços, mas isso afeta a inflação, né? Porém, já no segundo trimestre do ano, as taxas mensais de inflação superariam 19% em abril e junho, em virtude do aumento da velocidade da correção dos preços públicos. É isso, né? Você não pode atrasar indefinitivamente, né? Definitivamente. Se você quer reduzir o denominado déficit público, que à época, né, que erroneamente incluía o resultado das estatais, né, resultado financeiro das estatais, por que é errôneo? Porque empresa estatal como empresa pública, ou como empresa não estatal, empresa privada, elas têm de ser, a eficiência delas é mensurada pelo lucro. No caso das estatais, mais do que isso, né? Os lucros e os serviços prestados pela população, né? Então, você só pode falar, né, que as estatais são deficitárias, né, se o Estado, o setor público, estiver financiando essas estatais. Mas isso aparece no déficit das estatais, do setor público, estrito senso, do governo. Então isso é um erro que todo economista faz, isso é um absurdo, né? As pessoas não pensam, né? Né? É claro que o Fundo Monetário Internacional quer calcular isso porque ele é contra as estatais, então ele coloca elas no cômputo do déficit público porque ele quer torpedeá-las, né? Como fez todas as vezes. Né? Todas as vezes você vai controlar os gastos estatais. Ora, é a mesma coisa que controlar os gastos dos investimentos, por exemplo, da Petrobras ou Quer dizer, se você não deixar que a Petrobras gaste, ela não pode investir para extrair o petróleo. Se você quiser economizar, você fecha os postos de petróleo estatal, pronto. Aí você não gasta, né? Não gasta, não tem receita. Por isso que normalmente as empresas que estão altamente lucrativas estão investindo muito. Então, você olha do balanço financeiro, elas estão se endividando, elas estão com déficit. Claro, você vai furar um posto de petróleo, você precisa de dinheiro, tá certo? Mas você tem que ver o resultado, a conta de resultado. Você não pode aplicar às estatais a contabilidade pública, que é o que o Fundo Monetário Internacional faz, e 99% dos economistas aceitam isso acriticamente. Uai, o que é isso? Não pode, né? Então, mas se eu tenho essa mentalidade, o que eu tenho que fazer para reduzir o déficit público? Eu tenho que cortar os gastos estatais, né? Mas tem que aumentar a sua receita, aumentando os preços. Só que quando eu dou um tarifaço, quando eu aumento os preços dos produtos vendidos pelos estatais, eu acelero o processo inflacionário, claro, né? Na verdade, você está perseguindo vários objetivos que são conflitantes, né? Julho, o que aconteceu? Forte aceleração inflacionária, 24%. Olha que política com arroz, com feijão bem sucedida, né? Poucos meses depois, a inflação já está em 24%. O governo reage protelando a recomposição das tarifas públicas. De novo. Você sempre faz isso, depois reclama que as estatais não são eficientes, né? E demais preços administrados, né? A inflação vai reduzir em agosto, né? O governo aí reinicia a recomposição das tarifas públicas de preços administrados. Essa gangorra. Você atualiza os preços estatais, a inflação sobe. Aí você segura, né? Segura, a inflação cai. Mas aí você fica com os preços atrasados, você tem que dar outro tarifaço. A inflação sobe de novo, né? Ou seja, e a inflação acelerar, o intervalo agora de reajuste pode ser menos de 30 dias, vai ser 20 dias, você vai ter um tarifaço a cada 20 dias. Né? Na verdade, você já está num patamar de inflação mais elevado. O novo patamar inflacionário tornava evidente o fracasso da política do arroz com feijão. Não era para se esperar outra coisa.
Você está usando políticas que já não deram certo no passado e realimentava as discussões para a desindexação da economia. Esse negócio de indexação é uma coisa muito engraçada, né? Todas as economias, de uma maneira ou de outra, vão indexar. Quer dizer, se tem um contrato de longo prazo, aí não tem jeito. Eu arco com o prejuízo se a inflação for maior do que aquela que está embutida no meu contrato. Tá certo? Agora, então eu arco com prejuízo. Eu posso quebrar, inclusive, né? Tá certo? Agora, então, agora, se eu ofereço um bem qualquer, eu vou reajustando os preços de acordo com meus custos, né? Preservando minha rentabilidade. É isso que eu faço. Então, nesse sentido, a economia sempre já é indexada, né? E se você retirar a desindexação dos contratos de longo prazo, aí você vai ter problemas de oferta. Quer dizer, quem que vai construir uma casa e vai vender uma casa que você não vai, né? Quer dizer, você vai vender uma casa atrelar, porque a casa vai ser paga em 15 anos. Se você estimar uma inflação, né? Botar no seu contrato uma inflação, você acha que a inflação vai ser 20%, aí você faz o cálculo para dar 20%, ela vai para 30%, 40%, você chega no final, você não repõe um capital inicial que você gastou na construção da casa. E no inverso, né, se a inflação baixar muito, aí os reajustes de salário vão ser abaixo, né, do reajuste da sua prestação. E aí o comprador não vai conseguir pagar a compra que ele fez. Então, tá certo? Quer dizer, é fácil atribuir inflação à indexação, mas a indexação não existe, não cai do céu, né? Não cai do céu, né? O que é uma forma de defender as pessoas, né? As perdas pelo processo inflacionário, né? Bem, e aí isso vai criar uma ameaça de um novo congelamento, tá certo? E você tem mais a entre-safra da carne, então a inflação de outubro vai para 27%. Bom, e aí o Modiano vai fazer um adendo, né, sobre as consequências financeiras da nova Constituição, né, que foi promulgada em outubro. Hoje não existe mais, né? Essa Constituição já foi tão remendada, né, que ela já quase que desapareceu, né? Era chamada de Constituição Cidadão. Primeiro, aumentou as vinculações de receita. Por exemplo, né, tem o Fundo da Educação. O Estado, os municípios, né, têm de ter uma participação, uma determinada porcentagem da sua receita líquida destinada a custear a educação. Tá certo? A mesma coisa com saúde. Encareceu o custo da mão de obra, o aumento de 10% para 40% a multa do FGTS. O que criou um problema efetivo, né? Por que criou um problema? Porque a demissão fica uma coisa quase proibitiva, né? Você tem uma multa de 40%. Você podia ter uma multa de 20%, alguma coisa, mas não, criou um peso, né? É claro que isso vai favorecer o empregado, né? Né? Redução da jornada de trabalho de 48 para 48, mais do que justo, na verdade. Se nós olhássemos aí as condições objetivas de tecnologia, né, que nós temos no mundo, a jornada de trabalho hoje devia ser 4 horas de trabalho, né? Você tem vários países que é 6. No Brasil é 8, né? 44 horas por semana. Aumenta a hora extra também, é algo, né, justo, né? Porque o que está acontecendo nas empresas, às vezes você trabalhava 10 horas por dia, né? E o aumento do custo era muito pequeno. O aumento da hora extra visa coibir isso, aumentar, portanto, o número de pessoas empregadas, tá certo?
ampliação das licenças maternidade e paternidade. Aliás, ficaram também excessivas, né? Isso aí é um custo extraordinário para o empresário, né? Mas com benefícios sociais, não se pode negar, né? Redistribuiu 25% da receita da União para os estados e municípios, ampliando as necessidades de financiamento do setor público. Isso a gente pode dizer que foi favorável, mas foi também desfavorável, né? Porque você cria, ao transferir maior receita para o Estado, né? Você cria um problema para a União, né? A União, por exemplo, né? Começou a criar as contribuições, né? Sociais que não estão sujeitas à redistribuição. Isso é uma longa discussão, tá certo? É uma longa discussão, mas de toda maneira, né? Você, vamos dizer, você penalizou financeiramente o governo federal, favorecendo os estados e municípios. E aí se dificultou as medidas de equilíbrio orçamentário do governo federal. E dos estados e municípios, num certo sentido, você favoreceu, né? Mas, tradicionalmente, você diz que as esferas inferiores do governo são gastadoras. Elas têm limite para os seus gastos, porque elas não podem, elas vão, com o tempo, né? Depois com a negociação da dívida externa dos estados, né? Elas não vão ter praticamente a possibilidade de emitir títulos para financiar o seu déficit, né? Nem operações de antecipação de receita. Então, elas vão ser restringidas pela sua receita tributária, né? E vai haver um enrijecimento da política fiscal, né? Quer dizer, o cálculo, 92% da receita da União estariam comprometidos. Então, você pode usar margem de manobra é muito pequena. Isso é verdade, esses problemas perduram até hoje, né? Pacto de novembro, né? Mas por que você está colocando a questão da Constituição? Porque você está dizendo que, no fundo, as políticas de ajuste do Estado, do setor público, vão ser restringidas. Vai ser difícil restringir o déficit do setor público. É isso que eles estavam, no fundo, querendo dizer, o Modiano. Bom, em novembro, né, vai haver a assinatura de um acordo entre governo, empresários e trabalhadores, instituindo um redutor para os reajustes de preço e salário nos últimos meses do ano, quer dizer, novembro, dezembro, na verdade, dezembro, né? Incluindo um intervalo de 30 dias entre os reajustes. O que você está querendo dizer? Você vai ter esse reajuste de preço em 30 dias, mas se a inflação for de 20% ao mês, vamos dizer 10% por quinzena, dá um pouco mais de 20% ao mês, né? Você, com 15 dias, já está com seus preços atrasados, né? Então, o principal mérito do Pacto Social consiste em conter temporariamente a ameaça de inflação, o que não deixa de ser alguma coisa importante, né? Se você acha, né, que o problema é que a hiperinflação, quando a inflação se acelera, o que é a hiperinflação? É difícil dizer o que é a hiperinflação. Algumas fontes dizem que a inflação, quando ultrapassa 50% ao mês, você teria hiperinflação. Então nós vamos mergulhar na hiperinflação, né? Mas até aí não é ainda hiperinflação. Bom, então, isso é importante, porque quando você não tem medo em hiperinflação, você vai moderar a majoração dos seus preços, porque você acha que não vê uma hiperinflação, então você vai reajustando os preços no intervalo, né, mais longo, né, em vez de encurtá-lo com medo de uma aceleração extraordinária na inflação. Isso poderia ser um efeito, ser um efeito positivo, correto? Mas o pacto perdeu força, por quê, né? Ao longo de novembro. Já no início de dezembro, os empresários alegavam a existência de defasagens nos preços em relação aos custos e cobravam o saneamento das contas públicas, como que se o saneamento das contas públicas fosse o responsável pela inflação. Isso, por que eles pensam assim? Porque isso vem na imprensa, né?
sempre você acha que o culpado, você tem que ter um culpado, e o culpado é o setor público, né? Quer dizer, recentemente você não culpou os problemas do Brasil, o PT pelos problemas do Brasil? Os dados absolutamente não confirmam isso, né? Eu pertenço a um grupo, Associação de Economistas de Minas Gerais, né? No qual, né, tem um grupo de WhatsApp que muito economista fica falando isso. Eu fico pensando assim, puxa, eu não vou ensinar padre a rezar a missa. Mas é só pegar os dados, é só pegar os dados. A administração do Lula e da Dilma, da Dilma só foi desastrosa quando ela resolveu implementar o programa, que era o programa de governo do Aécio Neves, né, e chamou o Joaquim Levy para ser um ministro, né? E aí foi um desastre, né? Mas foi um desastre que durou um ano e pouco, né? Porque depois ela sofreu um impeachment, né? E daí para cá. Aliás, e os problemas, né? O problema teve um ano e meio de governo Dilma que foi desastroso, né? Mas não foi menos desastroso que outros governos, né? Anteriores, né? E posteriores, né? Então, e se você olhar o conjunto dos anos, o PIB do Brasil cresceu bastante, a renda per capita, portanto, aumentou, não é? O Brasil melhorou a distribuição de renda, vários indicadores são muito bons, né? Aumentou as reservas internacionais, então você vê assim, que onde é que vem essa ideia de que o PT, isso é o fala-fala da Rede Globo, né? Tá certo? E você criou também, né? Nós tivemos a Operação Lava Jato, que era politicamente motivada, né? Ela deixou de fora, né, a corrupção do PSDB. E se ateve aos corruptos do PT e inventou também corrupção, né? O Lula foi condenado por um apartamento que não é dele, que que estava caindo aos pedaços, o pessoal foi lá, né? Mas que é isso, né? O senhor Moro fez um desserviço ao Brasil, mas ficou aquela imagem que o Lula era corrupto, que o PT é o responsável pelos problemas brasileiros. Não é, ué. Né? Então, bem, o governo se ressentia da observação estrita dos limites do pacto nos reajustes das contas públicas. Não? Quer dizer, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, primordiano. O governo estava seguindo o pacto, o que estava impactando negativamente as contas do setor público. Mas o setor privado não queria seguir. Não vou dizer que o setor privado estava agindo erradamente, não. Ele tem seus custos para cobrir, né? Os trabalhadores acusavam os empresários de não respeitar os limites do pacto, porque ele estava reajustando antes do prazo previsto, né? E reclamavam o prometido ganho de salário real que adviria da queda gradual da inflação. Numa casa onde falta pão, todos reclamam e ninguém tem razão, não é isso? Então é o que estava acontecendo nesse momento, né? E aí, ou seja, tornou-se notório o fracasso da política de arroz com feijão. É claro que tinha que fracassar, ué. Você está usando fórmulas gastas que não funcionaram no passado, por que vão funcionar agora? Então, agora, né, o senhor Maílson, né, da Nóbrega, vai ter que engolir suas próprias palavras. Por quê? Porque ele vai ter que implementar um programa heterodoxo, com fórmulas mágicas, né, vamos dizer assim, não é? Com medidas de congelamento, com tudo que ele tinha dito que não iria fazer. Mas isso, né, será objeto de outro vídeo de nossa parte. Então nós agradecemos a atenção de todos e aqueles que gostaram. Se esse vídeo está aberto ao público, a intenção é fazê-lo, deem um like aí, ou se não, deem um dislike, né? Mas e coloque suas observações, né? Não só positivas como negativas, porque eu quero esses vídeos, depois eu vou aprimorá-los, né? Essa é a primeira versão. Então a minha intenção é substituí-lo no futuro com
uma análise mais adequada, né? Eu sei que essa primeira análise ainda deixa muito a desejar, mas a intenção é aprimorar. Então, as críticas serão sempre bem-vindas.